Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, para a glória do Senhor, louvar, bendizer esse precioso nome que é sobre todo nome. Estamos com alguns problemas aqui na transmissão, mas eu creio que Deus vai nos dar a vitória. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, com os nossos amados irmãos, para louvarmos, bendizermos o Teu santo e precioso nome. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor tome o primeiro e último lugar, nos abençoe com a Tua palavra, com a Tua presença, faça algo especial no nosso meio, para que as nossas vidas sejam edificadas e para que o Teu nome seja glorificado. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça nesta noite, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus, estamos aqui convidando mais alguns amados irmãos para se fazerem presente nesta noite, na nossa transmissão ao vivo, que domingo à noite a internet encontra-se um pouco congestionada por conta da quarentena, deste confinamento que todos nós, que foi imposto a todos nós, e nós estamos tendo um pouquinho de dificuldade, mas cremos que teremos vitória nesta noite, teremos bênção nesta noite, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Vamos meditar nesta noite na palavra do Senhor, no texto que nós encontramos em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 12, amém? Contem aí nas vossas Bíblias, Mateus 21 e 12, para nós meditarmos nesta noite na santa e preciosa palavra do Senhor. Estamos há vários dias confinados, mas cremos que é propósito de Deus e Ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida neste período de afastamento, neste período de recolhimento, neste período de isolamento social. Amém? Paz do Senhor para todos os amados irmãos que já estão conosco aqui. Vamos à leitura da palavra do Senhor em Mateus 21, a partir do versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais do sacerdote e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamavam no templo: Hosana, filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Amém? Meus amados irmãos, esta palavra abençoada, abençoadora, viva e eficaz, fala profundamente aos nossos corações, não é? Jesus, ele iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, e quando ele, numa das suas idas ao templo, ele verificou que ali os homens estavam fazendo a única coisa que o tirou do sério. Tinham transformado a casa de Deus em comércio, tinham transformado o templo em comércio. E Jesus se indignou e
derrubou a mesa, né, as mesas, as bancas dos vendedores, dos vendilhões do templo. Então, eu gostaria de, nesta noite, falar para os meus amados irmãos, né, um pouco do que aconteceu comigo no início da minha caminhada. No início da minha caminhada, no ano de 2002, eu ali trabalhando na cidade de São Luís, no Maranhão, eu lá me converti. Quando cheguei aqui no Ceará, recebi inúmeros convites para me congregar em vários ministérios aqui do Ceará. Muitas pessoas, né, me convidavam e Jesus naquela época, ele colocou algo no meu coração, né? Ele colocou no meu coração que eu visitasse o máximo de igrejas que eu pudesse. E aí eu pedi a ele direcionamento para em qual igreja eu deveria me congregar. Eu gostaria de ser um crente, né? Gostaria de ser um evangélico, um crente, né, fiel, e fazer o que fosse a vontade dele na minha vida e para a minha vida. Então, o que foi que eu fiz? Ele colocou no meu coração que eu visitasse o máximo de igrejas que eu pudesse. Fui muito criticado na época, porque muitas pessoas queriam me fisgar, queriam me direcionar para alguns ministérios, mas as pessoas diziam: não, você tem que estar debaixo de uma cobertura, você tem que estar debaixo de uma liderança. Não que isso esteja errado, mas aquela fala naquele momento divergia um pouco do que o Espírito Santo de Deus tinha colocado no meu coração. E daí eu passei a visitar vários ministérios aqui em Fortaleza, e eu trabalhava viajando bastante, e onde eu, né, nas missões para onde eu era colocado, eu visitava várias igrejas, vários ministérios, para conhecer, né, melhor aquilo que as pessoas estavam pregando, para conhecer melhor o que aqueles homens, né, falavam a respeito da palavra de Deus. E o que eu observei naquele período foi 1 ano e meio mais ou menos, né? E aí 1 ano e meio depois aconteceu que o pastor Valfran, colega nosso de trabalho da Polícia Federal, né, que trabalhava comigo na mesma delegacia, na Delopes, ele me convidou para visitar a sua igreja ali na cidade de Itapipoca, e eu fui a esta visita com a família. E quando cheguei lá, meus amados irmãos, o Espírito Santo de Deus me tomou e me encheu, e ali, né, ele disse que este é o local que eu tenho preparado para você se congregar. A Igreja Plenitude de Bênção, criada, né, esse ministério pelo nosso querido Valfran, no ano de 1999, ali na cidade de Itapipoca, e nós ficamos nos congregando ali. Meio que estranho, mas a gente tinha uma convivência muito boa. Ele trabalhava comigo, eu estava com ele todo dia. Eu era o discípulo, né, que estava mais perto do meu, né, pastor ali, porque a gente estava sempre junto, a gente trabalhava na mesma delegacia, estava sempre em contato, né, e isso foi uma bênção. E Deus me colocou lá, nos colocou lá, e lá nós nos batizamos. Lá foi o nosso, né, batismo nas águas, e foi uma bênção, né? E tem sido uma bênção para as nossas vidas, a Igreja Plenitude de Bênção. Não que nós tenhamos, né, adoração, né? Não que nós pratiquemos o templocentrismo, que nós sabemos que isso é abominável ao Senhor. Tanto que nós já falamos aqui, ele destruiu o templo, né, por 2 vezes, ele permitiu a destruição do templo por 2 vezes. E tem nos colocado nessa situação, né, que as pessoas não podem ir para o templo. Ele está dando um recado para nós que o templo não é importante, o importante é o Deus do templo, né? E nós temos que ter sempre isso na nossa mente, na nossa memória. E nessas minhas visitas, antes de conhecer a Igreja Plenitude de Bênção, nós vimos ali que os homens estavam pregando, né, mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento, porque a antiga aliança dá embasamento, dá lastro para que os homens
preguem a prosperidade, a riqueza, né? O poder dos reis, o prestígio, né? Dos reis e dos profetas e tudo aquilo ali fica mais fácil você pregar embasado na antiga aliança, no Antigo Testamento. E os homens, eu observei que estavam pregando mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Aí veio à minha mente a seguinte reflexão trazida por Deus. Ora, quando você está estudando, você estuda o primeiro grau, que hoje em dia é o ensino fundamental, né? E você tem que aprender as matérias do ensino fundamental, do primeiro grau, na época. Mas quando você for fazer o segundo grau, que é o ensino médio, você tem que estudar, se aprofundar nas matérias do segundo grau, do ensino médio. Para quê? Porque as provas que você vai fazer são, né, com base no que você está estudando atualmente. Você não pode perder de vista, né, o que você aprendeu de separação de sílaba, conjugação de verbo, né, de matemática, somar, subtrair, multiplicar, dividir. Mas você tem que estudar as matérias do segundo grau, do ensino médio, porque as provas que você vai fazer são de lá. Então, nós não podemos deixar, né, de lado a nova aliança, né, por conta e nos apegar. Nós não podemos nos apegar à antiga aliança. Nós temos que viver a nova aliança, né, sem esquecer de vista os exemplos, os fundamentos que nós aprendemos na antiga aliança, né, que é a fé, a perseverança, a obediência, a desobediência, tudo aquilo de fundamento nós temos que trazer para a nova aliança, mas temos que viver a nova aliança, amém, irmãos? Então, isso foi uma das coisas que Deus me mostrou, que os homens estavam pregando mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, né, era mais fácil para eles, né, obterem fama, prestígio, poder, ganhar dinheiro, e o que Jesus tinha ensinado, que ele nos ensinou foi: venda tudo e dê aos pobres, né? Se baterem na sua face, dê a outra face. Você perdoe o vosso inimigo, ore pelos que vos perseguem. Então, era um ensinamento doloroso, né? Diferente daquilo que estava na antiga aliança. E outra coisa também que nós vimos era que os homens estavam transformando a casa do Senhor em comércio, vendendo a palavra de Deus, vendendo muitas coisas dentro da casa do Senhor, estavam transformando num verdadeiro comércio, e aquilo ali foi uma coisa que foi a única coisa que tirou Jesus do sério, né? E aí ele hoje, nos dias de hoje, ele permitiu este acontecimento, porque para derrubar tudo quanto é templo famoso, suntuoso, é complicado. Mas uma quarentena dessa, um vírus desse, é fácil. Foi com isso que ele utilizou para que nós nos voltássemos, né, para as nossas casas, culto em casa. Em casa não se prega teologia de prosperidade, em casa não se busca fama, nem ganhar dinheiro com a palavra de Deus, né? Em casa a gente não tem, os homens não têm como usar Jesus para obter fama, poder, prestígio, ganhar uma grana, né, suntuosa, né? Homens andando de jatinho para cima e para baixo, às custas da palavra de Deus. E em casa é difícil, né, dos homens serem vistos, né? Porque ele nos chamou para servir e não para ser vistos. Então, nós temos, né, em casa, nós temos o que é agradável a Deus. Em casa nós temos a humilhação na presença de Deus, nós temos oração, nós temos a busca da face do Senhor, e nós temos, fica mais fácil nós nos desviarmos dos maus caminhos, assim como ele apregoou lá em 2 Crônicas 7:14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, né, eu sararei a terra, né, ouvirei a oração e sararei a terra. Ele diz isso para nós, e aqui em casa, né, nós temos mais facilidade de fazer o que é agradável a Deus, né? Nos lares, os altares não são montados, né,
para a fama e prestígio dos homens. Não, os altares em casa são montados nos lares somente para Ele, para a glória dEle. Ele diz na palavra dEle lá em Isaías 42:8. Vou ler na versão BAN, Bíblia Ave Maria. Diz assim: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a ninguém cederei a minha glória, nem a ídolos a minha honra. Olha só, na Bíblia Ave Maria. Na Bíblia que nós utilizamos, na Revista e Corrigida, diz assim a palavra do Senhor, Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, meus amados irmãos, ele não dá a glória dele para ninguém. Tinha muitas pessoas que estavam surrupiando a glória de Deus, afanando, tomando conta, chamando para si, usando Jesus, né? Usando Jesus para ter glória, para ter honra, para, né, ter prestígio, ter poder e ganhar dinheiro. Mas ele não dá a glória dele para ninguém. Ora, o que foi que ele fez com o rei Herodes, né? Na época do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos 12, dos versículos 21 ao 23. E num dia designado, vestindo-se Herodes com as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo clamava: voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Meus amados irmãos, essa palavra, essa passagem, ela foi, né, retratada pelo historiador Flávio Joséfos, né? Na escrita dele, Antiguidades, ele fala que o rei Herodes vestiu-se com a roupa de prata muito reluzente, né, durante o dia, e ele fez um lindo e belo discurso lá em Cesareia, e quando ele proferiu esse discurso, aquela luz do sol batia nas suas vestes, né, e reluziam, resplandeciam, e ele falou muito bem, né, com muita impostação, trouxe algo que o povo ficou maravilhado, e ao ponto de dizer, o povo clamava, voz de Deus e não de homem. E ali naquele momento, o Flávio José, historiador, disse que ele sentiu uma dor muito forte e passou cerca de uma semana com aquela dor muito forte, e ele morreu com aquela enfermidade. Eu creio que aquilo ali tenha sido alguma inflamação que ele teve no aparelho digestivo, e ele faleceu comido de bicho, apodreceu tudo por dentro. Aí a gente pode até deduzir, pode até especular que tenha sido uma sepsemia provocada por um apendicite, digamos isso, que ele sofreu uma semana de dores e apodreceu tudo por dentro, e aí diz a Bíblia que ele morreu comido de bicho. Mas por quê? Não deu glória a Deus naquela sua fala. Ele usou da posição que ele tinha, né, para trazer a glória para si. Deus diz na sua palavra que ele não dá, né, a glória dele para ninguém. Então nós vimos muito isso, né, os homens usando Jesus, usando a palavra de Deus para ter fama, prestígio e poder, e isso é desagradável a Deus. E nós vemos que muitas pessoas procuram, né, as promessas, né, as promessas. Nós temos promessas feitas por Jesus que nós não devemos esquecer nem perder de vista. Eu gosto muito de falar isso para os amados irmãos, e sempre é bom nós repetirmos, rememorarmos, para que elas não caiam no esquecimento. O Satanás, ele tem promessas que levam o ser humano a viver numa dimensão de posse, de poder e de prazer, né? Ele prometeu a Jesus que se Jesus se prostrasse diante dele e o adorasse, ele daria, né, todos os reinos da terra, tudo ele daria para ele. Tudo isso te darei se prostrasse me adorar, né? Ele instigou lá em Mateus 4:9, que ele fez isso. Ele instigou Jesus em Mateus 4:6, né? Que Jesus usasse do poder, né? Porque está escrito, aos anjos dará ordem a teu respeito,
e pode se lançar que eles te protegerão, né, e nada acontecerá contigo. E Jesus disse, não, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, as áreas que nós somos tentados, né, pela nossa carne e pelo inimigo das nossas almas, são essas áreas que falam de posse, de prazer e de poder. E nós devemos estar com a nossa mente ligada somente no autor e consumador da nossa fé, nas promessas feitas por Ele. E quais são as promessas feitas por Jesus? Ele prometeu salvação, prometeu vida eterna, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Ele prometeu também em João 6,47, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então ele prometeu salvação, prometeu vida eterna, mas aí ele prometeu uma coisa que o nosso querido e amado irmão Marquinhos, que aqui está conosco, tem provado muito, e nós, servos de Deus, temos provado, né? Ele disse, olhe, João 15:20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Amém, irmãos? Também ele prometeu tribulações. João 16:33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então, todo aquele que perseverar até o fim será salvo, diz Mateus 10:22. Mas ele disse, olha, sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantos e quantos já foram mal entendidos, mal interpretados dentro da própria casa do Senhor, por falar a verdade, por proferir e proclamar a palavra de Deus. Fala da Bíblia, fala a palavra de Deus dentro da casa do Senhor. Quando termina, fica um bocado de gente com raiva, com ódio mortal, porque o cara falou a verdade. Mas Jesus não é mentiroso. Ele prometeu que nós seríamos odiados de todo por causa do nome dele. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Em Mateus 10:34 ele também disse, não cuideis que vim trazer a paz à terra, mas não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares, estarão na sua própria casa, diz algumas versões, diz a palavra do Senhor. Mas nós somos exortados por Paulo, que está lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 3, pega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. A única coisa que não precisa de tempo para a gente, pregar a palavra de Deus, Não, tempo tem para muita coisa. Tempo de abraçar, tempo de sofrer, tempo de colher, tempo de plantar. Mas para pregar a palavra de Deus está aqui, é em tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E esse tempo é agora. Se você pega a sã doutrina, o pessoal sai da igreja. Se você prega a sã doutrina, o pessoal se irrita e vai atrás de um local que fale coisas agradáveis aos seus ouvidos. Mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Fala assim, nós temos que ficar atentos, porque nesses últimos dias viriam homens que pregariam coisas agradáveis aos ouvidos das pessoas. Por isso que nós temos aí igrejas com multidões, com muitas pessoas, com multidões, e que não para de crescer nem de aumentar. Por quê?
porque lá só diz coisa boa e agradável. Mas quem prega a verdade, a palavra de Deus, a sã doutrina, muita gente não suporta e pula fora, né, irmãos? Mas nós devemos, né, a palavra de Deus nos últimos dias tem sido substituída por outros assuntos, e aí tem pessoas, né, que estão ganhando muito dinheiro, os cocheiros, né, os coaches, os que coach vem da palavra cocheiro, a origem o nome coach é cocheiro, né? Cocheiro. Então cocheiro é aquele cara que dá rédea no cavalo, que domina o cavalo, controla, ensina, adestra o cavalo, aí alimenta, né? Dá tudo que a ração que o cavalo precisa para ficar forte e para trabalhar para ele, cocheiro. Então nós devemos ficar atentos, porque a palavra de Deus hoje em dia tem sido substituída por falas de relacionamento, né? Vida com sucesso, né? Problemas, solução para problemas emocionais. E aí é o que eu digo, né? Meu tio Gilberto, servo de Deus, me dizia muito: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. E hoje eu tenho o entendimento seguinte, que conselho é muito bom. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. Conselho é bom, mas os homens só valorizam o conselho vendido. O conselho vendido pelo coach, o conselho vendido pelo psicólogo, pelo psiquiatra, né? Esses aí são valorizados, mas os conselhos que estão na palavra de Deus, que é arrependei-te, que é chegar do reino de Deus, né? Isso aí é um conselho que ninguém quer tomar. Não, pastor, isso aí é uma coisa que não, Jesus não quis dizer isso. Não, pastor, só Jesus conseguiu fazer isso. Os conselhos da Bíblia é que nós devemos nos afastar da prostituição, que nós devemos nos afastar das obras da carne, que nós devemos buscar as coisas espirituais. Esse é o conselho, né, que nós devemos nos afastar da cobiça, mas a cobiça está impregnada no coração do homem. O coração do homem está cheio de cobiça, a vontade de ter, de ser, de possuir cada vez mais, aquela vontade, aquela sede de agradar a sua carne, de estar, né, deitado e fazer como aquele louco que diz a palavra do Senhor: onde que eu farei, né, para guardar todas as minhas riquezas? Como farei? Como é que eu vou aplicar meu dinheiro? Como é que eu vou investir para ser rico, para ter mais, para ganhar mais? Isso aí afasta o homem de Deus. Por isso que Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, né? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele sabia porque ele estava falando isso, porque onde estivesse o nosso tesouro, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Amém, irmãos? Então a mensagem da cruz nada mais é do que a morte do nosso eu. A mensagem da cruz fala que nós devemos tomar a nossa cruz, devemos crucificar o nosso eu, devemos crucificar a carne velha, né? Porque aqueles que estão em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é novidade de vida, né? É amor, é paz, é viver em espírito, é fazer as coisas que são agradáveis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não buscar fazer as coisas que agradam a nossa carne. Amém, irmãos? Então nós, né, temos nos dias de hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, uma oportunidade ímpar de estar na presença de Deus, meditando na palavra de Deus, né? Em comunhão com o Criador, nos humilhando, fazendo aquilo, a receita que foi dada ao rei Salomão quando ele terminou a construção do templo: é se humilhar, é orar, é buscar a face de Deus e se converter dos maus caminhos, né? Eu fui uma vez para um evento religioso, algumas pessoas da família foram comigo. E quando a gente chegou lá, um abençoado apareceu: vamos pedir perdão aos portugueses, que o Brasil está assim porque
fez muitas coisas com os portuguees fizeram, a gente tem que pedir perdão. E foi a noite quase toda pedindo perdão a Pedro Alves Cabral, a Cristóvão Colombo, a Pedro I, Pedro II, a Pedro Vaz de Caminha, e foi muito, e a gente tem, meus amados irmãos, aqui, orar e pedir a Deus que Ele, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, né? Mas temos que nos humilhar, reconhecer que nós somos falhos, né? Orar, buscar a face dele, pedir a ele que ele nos dê acesso ao seu reino, que nós devemos declarar que seja feita a vontade dele nas nossas vidas, que ele não nos deixe cair em tentação, que ele nos livre do mal, né? Mas nós temos que buscar a face dele e nos desviar dos maus caminhos, né? O mau caminho nós temos que nos desfazer dele para sermos, né, agradáveis a Deus, amém, irmãos? Então, esta é, né, a palavra para esta noite, né, que nós não podemos fazer as coisas que são desagradáveis a Deus. Nós temos que buscar fazer o que Deus se agrada, que é estar na presença dele, se humilhando, servindo, né, buscando ver aquele que está passando por necessidade. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso, me visitaste, agora está difícil por conta dessa pandemia, né? Estive enfermo e me visitaste. Isso aí que são as coisas agradáveis a Deus. Está difícil visitar quem está preso, tá, por conta da pandemia. Está difícil visitar enfermo, tá, porque os hospitais estão, né, cheios de, estão entre aspas, lotados, que estão dizendo que estão lotados para ganhar dinheiro, mas isso aí é uma outra história. Mas nós devemos, neste momento, buscar, né, ajudar aos que estão necessitados, ajudar aos que estão passando fome, passando sede, e ajudar não para fazer uma transmissão ao vivo, fazer uma live, bater umas fotos, fazer uns vídeos e colocar na internet, não. Não é ajudar para ser visto, não. É simplesmente para servir. Ajudar sem precisar estar tirando fotos, sem estar precisando, né, bater retrato, sem precisar fazer vídeo para mostrar nas redes sociais que faz, que é bonzinho, não. A gente tem que fazer por obediência, porque isso é agradável ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? É o momento de montarmos nas nossas casas altares para Deus, aqueles grandes altares, né, onde os homens usavam Jesus para aparecer, para se engrandecer, para ganhar dinheiro, para trazer a glória para si. Aquilo ali, ó, Jesus deu um tempo, fechou, né? Deu uma parada, porque ele não divide a glória dele com ninguém, e nem dá o seu louvor às imagens de escultura. A glória dele ele não divide com ninguém. Nós devemos ter essa consciência e não permitir que isso seja feito. Nós devemos ter vigilância e não permitir que nós sejamos usados para fazer algo que é desagradável a Deus. Amém, irmãos? Devemos ter pé no chão, consciência, né? Porque tem pessoas que induzem, né, falando coisas que são agradáveis, né, são obras de homens que usam a estratégia. Isso aí foi criado na América e veio trazido para o Brasil. Em pouco tempo a igreja se transformou. É o pragmatismo religioso. O que é que a gente prega? A gente prega o que é bom, o que dá certo, né? O que dá certo é o que é bom. Então a gente vai trazer na igreja aquilo ali. O pragmatismo religioso é você falar só do que é bom. E a palavra de Deus tem, né, as coisas boazinhas e agradáveis. Toda seita e heresia foi tirada de dentro da palavra de Deus. Então nós devemos ficar vigilantes para não nos permitirmos sermos usados como massa de manobra por homens, né, por homens inescrupulosos que vão de mal a pior, né, para nos usar como massa de manobra para os seus próprios deleites. Não, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro das nossas vidas. Ele tem os dons espirituais que nós podemos pedir e podemos usar em proveito
da obra de Deus, né? E os homens gostam de pedir os dons espirituais, né? Os dons espirituais para serem vistos, dom de cura, dom de profecia, né? Você hoje, boca de Deus, profeta de Deus para a sua vida, aí profetiza um bocado de coisa boa. Eu quero ver profetizar que nem João Batista, que nem Jeremias, que nem Eliseu, que nem Elias, verdadeiros profetas que falavam a verdade, falavam o que Deus queria que falasse, porque falar o que Deus quer, que homem, né? Falar o que os homens querem ouvir é muito fácil ser profeta para falar o que o homem quer ouvir. Eu quero ver ser profeta para falar o que Deus quer que fale, exortar, né? Repreender, trazer uma palavra de conserto nesses últimos dias para que nós não pereçamos por toda a eternidade. Amém, irmãos? Então as pessoas buscam dom de cura, de profecia, de milagre, de maravilha, mas o dom, né, melhor de todos, o dom de língua, para falar línguas estranhas, mas o dom bom de hoje é o dom supremo do amor, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Tudo vai passar, né? Mas só o que vai estar com ele lá na eternidade é o amor, né? Então nós devemos buscar o dom de discernimento de espírito para nós não sermos enganados e não sermos utilizados como massa de manobra para homens incautos, né, obterem seus objetivos nos usando. Amém, irmão? Devemos, para isso, ler a palavra de Deus. Essa comodidade que vem assolando a humanidade de não querer ler a Bíblia, de não querer ter um momento de intimidade e comunhão com Deus, está vulnerabilizando o homem para ser usado como massa de manobra por estas grandes, né, empresas, por estas grandes, né, igrejas, essas mega igrejas, essas megas instituições que utilizam Jesus para o seu deleite próprio, para obter vantagem, prestígio, poder e ganhar dinheiro. Amém, irmãos? Então que nós oremos a Deus para que Ele não permita que nós sejamos enganados e para que Ele não permita que nós façamos o que seja desagradável a Ele. Nós não podemos, né, nos dar esse luxo, nessa reta final que nós estamos vivendo, de estar fazendo o que é desagradável a Deus para agradar a homens. Amém? Então, essa foi um pouco, né, passado um pouco da nossa experiência, da nossa vivência com Deus, que no princípio Ele colocou no meu coração para que eu visitasse o máximo de igreja, e Ele me mostrou, né, que os homens nas igrejas estavam fazendo a única coisa que tirou Jesus do sério, que era transformar a igreja dele, a casa dele, em comércio. E estavam pregando mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é bom para embasar, né, essas pregações para conseguir, né, prestígio, poder e ganhar muito dinheiro, né, usando Jesus Cristo. Então nós não podemos nos dar o luxo de que isso aconteça com as nossas vidas. Devemos orar a Deus para não nos deixar cair nessa tentação, né, e nos livrar também desse mal. Amém? Então coloque a mão no seu coração que nós vamos orar ao Senhor, agradecer, né, pedir oração pelo nosso país, pelo nosso... E aí, meus amados irmãos, complementando aqui, e Jesus, quando ele trouxe essa fala, né, quando ele expulsou os vendilhões do templo, quando ele afrontou e confrontou a liderança religiosa judaica naquela época, né, o que foi que aconteceu com ele? Ele feriu os interesses religiosos e políticos daquela época. E aí o que foi que os homens disseram? Solta Barrabás e mata Jesus. Mata. Os urgnônios da vida, né? Os batoré da vida naquela época, as pessoas que tiveram seus interesses feridos, as pessoas... Sabe o que é que acontecia em Jerusalém naquela época que Jesus chegou derrubando as mesas dos cambistas? Lá em Israel, em Jerusalém, tinha cerca de 150 tanques de purificação. Então as pessoas iam para cumprir aquele ritual religioso, né? E aí tomava aquele banho de purificação dado pelos sacerdotes, e aí pagavam muito bem por ele, né? Depois iam lá, compravam
as pombas, os carneiros, compravam os animais porque eles vinham de longe, não podiam trazer, e aí compravam e faziam seu sacrifício, e aqueles homens que estavam vendendo pegavam os animais que eram vendidos, aí levavam lá por trás e depois traziam de novo, vendiam de novo, né? Então tinha sido transformado aquilo ali num verdadeiro comércio, vendendo banho de purificação, né? Que foram encontrados, os arqueólogos encontraram cerca de 150 tanques batismais para purificação, e vendendo as ofertas, vendendo, e não era feito o sacrifício, eles vendiam, aí colocavam lá por dentro, entrava, saía por trás e vendia novamente. A mesma oferta era vendida não sei quantas vezes. Então Jesus se desagradou daquilo, viu, porque ele conhecia, sabia, e quando ele fez aquilo ali, e derrubou, e denunciou aquilo ali, quando ele se levantou contra aquilo ali, o que foi que aconteceu? Pediram a cabeça dele. E nós estamos vendo isso aqui na nossa nação, né? Um homem que foi levantado por Deus para acabar com a corrupção, a patifaria, né? Para acabar com tudo isso, está sendo, pelos que tiveram seu interesse ferido, está sendo, né, debochado, está sendo de toda forma boicotado. Por quê? Simplesmente porque ele quer que a coisa seja feita o correto, né? Então, aí está sendo perseguido, está sendo barrado de toda forma, está sendo boicotado de toda forma, amém? Quando as pessoas querem a coisa certa, elas enfrentam, né, represália. E nós devemos orar pela nossa nação, devemos orar pelo nosso presidente, devemos orar pelas nossas vidas, pela igreja, que está sendo usada por as pessoas que tiveram interesse ferido para ser fechado. Vê aqui no Ceará, petista, de esquerda, né, comunista, pegou e baixou um decreto e fechou a igreja e pronto. E vários estados, né, permissão de Deus, mas essas pessoas estão fazendo isso porque tiveram seus interesses feridos. Essas pessoas ganhavam dinheiro, né, um dinheiro sujo, fácil, rodando, circulando de mão em mão, né? E aí isso aí foi, né, estancado, essa sangria, e aí está todo mundo revoltado e fazendo, boicotando e fazendo, né, esse burburinho. Mas nós devemos orar para que Deus, né, para que Deus coloque por terra todo o mal contra a nossa nação, que esses homens maus e fraudulentos sejam desmascarados, sejam lançados por terra, sejam derrotados pela autoridade que há no nome de Jesus. Vamos orar, coloca a mão no seu coração, maravilhoso Deus, santo, bendito e eterno Pai. Senhor da glória, nós apresentamos as nossas vidas a Ti, meu Deus, que o Senhor faça nas nossas vidas segundo a Tua vontade, que a vontade do inimigo das nossas almas não venha prevalecer sobre as nossas vidas, mas somente a Tua, que é boa, perfeita e agradável. Repreende toda a fúria do adversário, todo o levante do inimigo, que o Senhor nos cubra com Teu sangue, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal, meu Pai. Que o Senhor nos use como instrumentos vivos Teu para fazer a Tua vontade e proclamar o Teu Evangelho e a Tua palavra. Nós Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor, né, sare a nossa terra, que o Senhor possa abençoar cada dia a nossa nação e que nós possamos ter dias melhores no nosso país, livres desses homens maus, corruptos, desses homens fraudulentos. Meu Senhor, que o Senhor possa abençoar esta nação e que esta nação possa ser um celeiro de missionários para o mundo, para um celeiro de homens que façam a Tua vontade e proclamem a Tua palavra. Nós Te pedimos que o Senhor nos abençoe, meu Senhor nos guarde, que o Senhor nos cubra com o Teu precioso sangue, que o Senhor nos livre de todo o mal. Abençoa ali a igreja Plenitude de Bênção na cidade de Canindé, que o Senhor abençoe a todos os irmãos ali, que o Senhor fortaleça, que o Senhor revigore as forças, que o Senhor faça por eles o que ninguém mais pode fazer. Faça ali milagres e maravilhas no meio do Teu povo, naquela cidade que tantas coisas faz que Te desagrada, meu Pai. A Tua igreja ali também em Pindoretama, meu Pai. Abençoa os Teus servos, Teus filhos. Meu Deus, visita cada um, abraça
todos os teus filhos e que brevemente nós cremos que estaremos juntos, glorificando e bendizendo o teu santo nome. A mim que falo contigo, meu Pai, me guarda, me unge com teu glorioso Espírito, me dá graça, me dá unção. Visita ali o meu Pai que está ali naquele hospital com o Lucas, meu Pai, abençoa, livra de todo mal, restabelece a saúde, restaura, revigora, meu Pai, e que seja feito na vida dele e na nossa vida a tua vontade aqui na terra e no céu, meu Pai. Meu Deus, nos dá uma semana abençoada na tua presença, nos cobre com teu sangue, nos enche com teu glorioso Espírito, nos adorna com os teus ricos e preciosos dons. É o que nós te pedimos desde já. E te agradecemos em nome de Jesus, que o espírito da morte, que o espírito da enfermidade, que esta praga que nos rodeia, bata em retirada pela autoridade que há no nome de Jesus, que todo mal saia agora pela autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal saia em nome de Jesus. Meus amados irmãos, que o amor de Deus, a graça, a paz e a plenitude das bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e os dons do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Um beijo no coração de todos e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor em nome de Jesus.